Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Astrologia Clássica. Nesse vídeo semanal que eu faço as reflexões astrológicas semanais para entendimento do clima diário, e você pode utilizar essas informações para a organização das suas atividades no dia a dia e para entender mesmo o fluxo do dia, num sentido mais do ritmo, né? Então, a gente trabalha aqui com as observações dos aspectos perfeitos, né, ao longo dos dias da semana, ao longo das horas do dia, ingressos, movimentos retrógrados, e vamos falar nesse vídeo da semana do dia 8 ao dia 14, quando finalmente nós teremos Marte voltando ao movimento direto. Finalmente, gente, volta ao movimento direto em Gêmeos, mas vai ficar em Gêmeos ainda um tempinho, até mais ou menos o final de março, tá bom? Então, nós vamos falar sobre essa semana. Mas se você gosta de astrologia e não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Nesse canal eu faço semanalmente essas reflexões, mas temos outros vídeos também. Nessa semana tem um vídeo aqui falando sobre características do Saturno no signo de Peixes, né? Ele vai ingressar em Peixes em março, agora desse ano 2023. E se você quiser se tornar membro, gente, porque os membros têm vídeos exclusivos todas as semanas. Nessa semana eu postei mais um para falar sobre como a natureza do planeta, as naturezas planetárias se alteram de acordo com a posição dele em relação ao Sol, quando o planeta está oriental, quando ele está ocidental, tá? Que tem a ver com a questão da combustão, os movimentos retrógrados, né? São as fases dos planetas. Eu postei ali para quem é membro, então você pode se tornar membro e assistir aos vídeos exclusivos e participará também de algumas promoções exclusivas ao longo desse ano de 2023, tá bom? Se você quiser aprender astrologia, fazer cursos mesmo para se tornar astrólogos, eu tenho a plataforma aprenderastrologia.com.br e tem um cupom de desconto aqui embaixo, aí você pode pegar e aplicar lá na plataforma, você vai ganhar 50% de desconto, tá? Na sua inscrição. Bom, gente, então vamos falar aqui da semana, né, do dia 8 ao dia 14, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Aqui, calendário de janeiro, essa semana, gente, já foi uma semana desse ano, nossa, como vai voar, né, esse ano. E vamos ter aí um Marte voltando ao movimento direto, como eu falei para vocês. Essa é uma semana que tem uma fluência, gente, a gente não tem dias muito complexos, há uma tendência ao clima fluir com um pouco mais de praticidade, vocês vão ver aqui. Já. O dia 8 de janeiro, gente, domingo, ele vem com um dia animado aqui, mas merece uma atenção aos excessos. Na madrugada, a Lua, que estará em Leão, vai aplicar 120 graus a Júpiter, que está aqui no signo de Áries, tá? E é bem no meio da madrugada, e assim, seria um aspecto que dinamiza, assim, né? Cria um clima alegre, esperançoso, otimista, é bem otimista mesmo. Mas talvez poucas pessoas percebam. Quem tiver acordado curtindo aí a virada do sábado para o domingo, né, vai poder perceber esse impulso assim mais energético. Favorece os assuntos ligados às viagens, por exemplo, para o horário de Brasília, né? Mapa calculado para as coordenadas de Brasília, a gente tem a Lua na casa 9, Júpiter na 5. Os temas do entretenimento, da diversão, das viagens, tem um clima bem otimista mesmo, alegre, satisfatório. É bom mesmo assim para as coisas mais leves mesmo, né? E em ritmo apressado, gente, tá? O Júpiter está em Áries, a Lua está em Leão, são signos quentes, então temos um ritmo dinâmico, não é parado. Mas aí no início da tarde, 13h52, a Lua vai chegar a 180 graus a Vênus, e aí, gente, isso vai acontecer com a Lua na casa 4 e Vênus na 10. A casa 10 é uma casa bastante relacionada ao sucesso dos assuntos objetivos, assuntos dos negócios e trabalho, e merece uma atenção aqui com os excessos nesse sentido de atendimento de prazer e satisfação. As coisas de Vênus, né, acabam sendo bem empolgantes, a gente pode dizer. Então mantenha atenção aos excessos com gastos, aos excessos de assuntos ligados à estética, vestuário, beleza, as coisas belas de maneira geral. Lua e Vênus são astros relativos ao mundo feminino, também se pode ter relação com mulheres em destaque nesse momento, notícias, coisas nesse sentido envolvendo algumas mulheres em destaque, né? Pega bem os dois astros e Vênus muito alta, então basicamente pode ter ligação mesmo com alguma mulher em destaque no momento. Vejam só que meio do céu passou aqui exatamente pelo ponto onde está Vênus. E também aos assuntos do mundo artístico, o mundo dos entretenimentos de maneira geral, tá bom? Figuras ligadas à maternidade também ficam em foco, mas como o aspecto ele é desafiador, a gente tem
uma recepção simples aqui, porque a Lua tá no termo de Vênus, né? Eu penso que instiga bastante o glamour das coisas, né? Como uma característica de Lua em Leão, é sempre bem vistosa, né? Então mantenha atenção aos excessos que são ligados à aparência das coisas, certo? Bom, gente, às 16h19 no dia 8, nós temos a Lua chegando a 60 graus a Marte. Marte já está bem abaixo da velocidade, porque é nessa semana que ele vira a direção para o movimento direto, então ele está bem lento mesmo. E aqui, apesar do aspecto ser harmonioso, como o Marte está lento, ele desagrega um pouquinho o sentido da ação, da atitude, da rispidez, né? Então, fiquem atentos ao excesso de risco, ao excesso de motivação para realizar as coisas, né? Às vezes isso pode fazer o clima ficar assim agitado para tomada de iniciativas, tá? Mantenham atenção a isso. Agora, o dia 9, que é a segunda-feira, ele vem com Vênus aplicando 120 graus a Marte, às 12h21, bem no meio do dia. Mas como eu acabei de falar para vocês, Marte está bem lento. Essa semana tem muita relação com aspectos ligados a Marte, né? Marte está bem lento e Vênus e Marte não estão trocando dignidades, eles não estão em recepção, o que acaba criando assim um clima bem empolgante, mas que merece uma atenção exatamente pela velocidade de Marte estar abaixo, né? Bem abaixo, quase zero. Então fiquem atentos novamente a excessos que envolvam dinheiro, por exemplo, aquisições, os assuntos ligados às coisas que nos agradam, né? A satisfação de maneira geral. E principalmente no que diz respeito às conversas, gente, porque nesse momento, para o horário de Brasília, Marte estará na terceira casa, que envolve muito a troca diária, né? Os assuntos de conversas cotidianas, né? O trâmite geral das coisas. Isso fica empolgado demais, tá? Então mantenham atenção aos excessos com as iniciativas, de forma geral. O próximo movimento do dia 9 é às 22h52, agora é uma oposição da Lua a Saturno. Como a Lua está no signo de Leão bem empolgada, essa oposição inclusive vai pegar o eixo casa 6 e casa 8 e fecha um pouco o clima. Ele tem uma tendência um pouco preocupada, excessiva, assim, muito vinculada às coisas, né? Ela é bem resistente. Não é um bom momento para início de atividades de qualquer natureza, as casas são maléficas, o aspecto é desafiador, mantenham atenção em relação também a esse humor mais fechado. O ritmo diminui um pouco, né? Então mantenham atenção a essa questão mais resistente. E o dia 10, gente, ele vem com o único movimento no céu, que é o ingresso da Lua no signo de Virgem, às 12h15, bem no meio do dia. E, bom, vai acontecer com a Lua aqui na casa 6. Mas, gente, quando a Lua ingressa em Virgem, ela tem a regência da triplicidade da Terra. E o signo de Virgem é um signo mutável, um signo da Terra. Então, a gente tem uma tendência mais à praticidade. Do meio da tarde, né, do meio do dia em diante, vocês vão se sentindo um pouco mais de facilidade em empregar movimento, em realizar as atividades, em conciliar aí os assuntos na realização prática mesmo, resultado prático. A gente pode ter aí um foco maior em qualidade do que em quantidade, né? Favorece mais a qualidade dos assuntos. Então vai para um clima mais equilibrado, né? Ele não é tão empolgante, não é tão acelerado, mas as coisas vão se realizar. Pode ser até interessante, um pouquinho depois do meio-dia e 15, a Lua vai descer aqui para a casa 5, né, gente? Então, a casa 5 já tem uma característica mais realizadora, né, mais animada, então pode ser melhor até para os inícios. E dia 11, gente, que é quarta-feira, vem com o primeiro movimento às 4h36. Então, agora a Lua aplica 90 graus a Marte. Daí, como eu falei para vocês, Marte está abaixo da velocidade, zero praticamente já. E ele está no momento exato do aspecto na sexta casa, uma casa muito ligada à infraestrutura, né? Os assuntos no nível pessoal ligado a doenças, às preocupações diárias, né? Serviços, enfim, ele fica bem estridente, desagrega muito a característica de Marte, então isso precisa de muita atenção. Não é momento ideal para início de maneira nenhuma, gente, porque Marte está abaixo da velocidade, numa casa cadente, e o aspecto é desafiador, e isso leva a característica assim de impasse, de briga, de discussão, de dificuldade mesmo em influir com os assuntos de uma maneira simples. Tem muita
muita dispersão. Então, ele é um aspecto de muito barulho. Mantenham atenção a essa característica. Bom, vai acontecer bem no meio da madrugada, então, para início, talvez sejam poucas pessoas que estejam iniciando atividades agora. Ele é bem agitado, para quem tem dificuldade em relaxar, aí pode ser um pouquinho desafiador. No meio do dia 11h58, a Lua aplica agora 120 graus a Mercúrio. Bom, gente, esse aspecto é harmonioso e ele é interessante para Mercúrio, porque aí nesse aspecto Mercúrio fica enxergando aqui, né, o seu domicílio e exaltação. E, bom, vamos ter aí um pouco mais de facilidade para o cumprimento dos assuntos práticos. Tem uma tendência bem organizada, é um bom momento para lidar com dados, tabelas, relatórios e também para organizar atividades até manuais, enfim, coisas que você possa estar fazendo no sentido mais prático organizacional, independente da área que for. E para estudos também, tem uma característica bastante minuciosa, pode ser muito interessante para estudar temas mais difíceis e temas racionais, mais lógicos. Ele não é muito favorável para os assuntos ligados à abstração, né? Um processo criativo que depende, assim, de muita divagação, assim, uma abstração mais poética, por exemplo, pode não ser muito fácil, né? Relaxar, assim, no sentido de meditativo, por exemplo, né? Ou fazer visualizações também não é muito interessante. Mas para assuntos racionais, lógicos, muito interessante, ligados à questão cotidiana mesmo, né? Também assuntos comerciais, bem interessantes também, concertos, tudo que for para esse tema tende a ser favorável. Agora, o dia 12 de janeiro, ele vem com Marte voltando ao movimento direto, mas antes disso, às 8h07, a Lua vai aplicar 120 graus ao Sol. Peguem casas maléficas também para o horário de Brasília, e aqui a gente tem essa recepção para a Lua no seu exílio, como eu já falei para vocês, até que o Sol saia do signo de Capricórnio, todos os aspectos da Lua em relação ao Sol vão expor a Lua, né, a uma recepção por debilidade. Mas ele vai para um olhar assim crítico. Então, assim, os assuntos analíticos e assuntos que sejam assim difíceis de se resolver, eles tendem a ter um pouco mais de facilidade, porque tanto os temas de oitava casa envolvem assuntos críticos, como a característica da Terra, ela é bem planejadora, né? Ela é bem do passo a passo, por questão da secura. E aí essa secura, ela facilita solucionar assuntos críticos, sejam eles de nível intelectual, sejam eles em nível práticos, com o cumprimento, né, dos passos de uma maneira geral. Então ele não tem um ardor, um apego, né, pelo fato da Lua estar envolvida no aspecto, não tem apego emocional, coisas assim, mas tem uma característica muito cumpridora, assim, dos passos, né? Então, se você precisar solucionar uma atividade com alguém, com alguma situação, e que você não possa ser emocional, esse é o momento, gente, tá? Vai ter muita facilidade para cumprir com as coisas, tá? E às 17h56, então, Marte fica a 0 de velocidade aqui em 8 graus e 7, casa 12, gente. Não é um momento, não é uma casa muito legal, interessante para o Marte voltar ao movimento direto, porque a casa 12 é uma casa que envolve temas complexos, os temas que estão debaixo do pano, né? Gente, assim, no nível coletivo, por exemplo, isso daqui pode representar turbulências, né? Coisas que saem do escondido e vêm à tona de uma maneira desagregada, descontrolada, né? E como Marte é o planeta vinculado a essas questões de discussões, né, de brigas, de lutas, enfim, não é um momento nem pensando de longe, muito vago mesmo para iniciar atividades. Não iniciei nada nesse momento, gente, com Marte estacionando 0, tá? Ele tem uma tendência meio explosiva aqui, não tem uma característica muito boa, tá? Para inícios. Então, mantenham a atenção para esse momento. Mesmo que ele esteja voltando ainda no órbita sextil com Júpiter, que está lá no domicílio dele, não favorece muito os inícios, tá? Por questão da velocidade. E é um dia assim crítico. Vocês vão perceber que o dia 12 ele pode ter esses assuntos de combate, assim, com uma tendência um pouco explosiva, né? Um pouco descontrolada, de maneira geral.
Bom, 23h56, a Lua ingressa aqui no signo de Libra, no horário de Brasília, pega bem o início aqui da primeira casa, né, por signos inteiros. Casa do Povo, tá, leva uma característica mais equilibrada, depois aqui desse momento do Marte voltando bem estridente aqui na casa 12, ela chega a um nível equilibrado. Para início, se você estiver iniciando alguma atividade, é até interessante por questão do equilíbrio. Lua bem na primeira casa pode ser legal, 23h56 para o horário de Brasília, tá? E aí a gente vem aqui na sexta-feira. Gente, sexta-feira 13, né? Olha que interessante, né? É um dia desenrolado, apesar do dia, né? Sexta-feira 13. 5h33 na madrugada, a Lua chega a 180 graus a Júpiter. Gera um pouquinho de expectativa, mas a Lua em Libra é bem equilibrada. Eu penso que até ele cria assim um pouquinho de ímpeto com tentativas às vezes mais ousadas, mas mantenha atenção, porque a natureza do aspecto é desafiadora e principalmente os assuntos ligados à justiça, contratos, né, assuntos que tenham questão de leis no meio, assuntos ligados às viagens e outras culturas também, ou divulgações, levar notícias, assuntos a distante, né, por exemplo, locais distantes, merece uma atenção. Mas eu vejo mais ligado à justiça, né? Porque também o signo de Libra tem essa característica da balança, né? Do equilíbrio. Então a gente pode ter aí características sobre julgamentos de forma mais direta na mídia, e não só julgamentos ligados à justiça, às vezes julgar o outro. Por isso que no nível pessoal mantenho atenção a essas características do julgamento, sistemas ligados, né, a julgar o outro, julgar um fato. Eu acho que me instiga demais esse senso e merece um pouquinho de atenção, tá bom? Mas na madrugada, né, talvez a gente não perceba tanto. Mas o próximo movimento, às 15h46, é um trígono da Lua com Marte. Apesar do Marte ter voltado ao movimento direto, ele ainda está lento, gente. Ele demora um pouquinho para chegar à velocidade média. Então, um trígono que já é um aspecto de harmonia, ele instiga mais as ousadias. O que acontece aqui é que no aspecto com a Lua em Libra, Marte fica aqui enxergando o seu ponto de debilidade do exílio, né? Então, ele fica exposto aqui a uma recepção por debilidade, e todo tipo de iniciativa merece uma super atenção, mesmo as que não sejam, as que não tenham assim um risco muito inerente, né? Que não apareçam muito às vistas como uma atitude de risco, merece bastante atenção, tá bom? Às vezes até fazer um acordo com alguém, por exemplo, merece atenção, exatamente. Marte está muito lento ainda, exposto aqui a um ponto de debilidade. Eu acho que a gente tem um clima aqui que instiga muito a fazer, assim, a gente fica um pouco empolgado com as tomadas de iniciativa. E às vezes pode correr por meios não diretos. Eu acho que perde muito foco aqui, tá? Mantenha atenção aos inícios nesse momento. O próximo movimento, aspecto perfeito, às 18h55 da Lua quadratura Mercúrio. Ele pede um pouquinho mais de atenção com assuntos comerciais, mídias, notícias, né? Conversas principalmente envolvendo o outro no horário de Brasília, né? A gente tem aqui o Mercúrio na casa 7 se deparando com o outro de alguma forma. E tem um pouquinho de dificuldade com a questão da fluência e flexibilidade, tá bom? Evitem, então, para inícios ligados a esses assuntos, é propenso aí a controvérsias em ideias, pensamentos, em equipamentos também. Não é um momento interessante. E aí, gente, o sábado, último dia da semana, às 2h58, na madrugada, tem a Lua aplicando 120 graus a Vênus. É um aspecto bem legal para curtir mesmo, gente, tá? A Lua tá no signo de domicílio de Vênus, e pode ser bem interessante mesmo para contato com pessoas, com amigos, sair, curtir, descontrair. Ele é leve, mas vai acontecer bem no meio da madrugada, né? Poucas pessoas, talvez nem todas as pessoas percebam muito. E depois a gente passa quase o dia inteiro sem aspectos, né? Vamos ter o próximo aspecto às 21h47, quando a Lua chega a 120 graus a Saturno, que é um outro aspecto interessante, porque Saturno se exalta aqui no signo onde a Lua está. Favorece as formalidades também, e pode ser um dia interessante para os assuntos financeiros, aquisições de maneira geral. O próximo aspecto ainda, 23h10,
com a Lua aqui no signo de Libra e o Sol em Capricórnio, e aí essa quadratura, ela tem a recepção por debilidade para ambos, né? Sol aqui na queda, Lua aqui no exílio, não tem mais uma tendência ousada, não tem muito essa característica de ousadia, e merece atenção com os procedimentos e o passo a passo mesmo, né? Me parece muito que as formalidades acabam sendo pontos de empecilho para a realização ou chegar ao resultado de alguns assuntos, tá bom? E principalmente para figuras ligadas a autoridades, os chefes, os pais, os avós dentro das famílias, os chefes, né, superiores em ambientes de trabalho, por exemplo, pode ser um pouquinho mais desafiador. Mas de uma maneira geral, se chegar ao resultado, ao objetivo que se pretende com os inícios, também é um pouco desafiador. Evitem esse momento para inícios de qualquer atividade, tá? Não é início só de negócios, iniciar conversas, iniciar qualquer coisa. Durante esse momento pode ser um pouquinho desafiador, tá bom? Gente, semana aqui tem bastante movimento no céu, né? Mas eu acho que o ponto máximo mesmo é o Marte voltando ao movimento direto. Mas vocês perceberam que não é uma semana muito complexa, né? A gente tem momentos bem interessantes, tá? Então se organizem e aproveitem mesmo as atividades. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilha também aí no seu WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E se inscreva aqui no canal, gente, tá? Para vocês acompanharem minhas postagens. Pode me seguir também pelo Instagram, que vocês estão vendo aí. Um abraço forte para vocês, uma ótima semana. Até a próxima.